Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com mais um programa de debates Cena Política. O Brasil tem 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e dezenas de legendas esperando na fila para obter o registro. Segundo análises, essa proliferação de agremiações políticas é a essência da democracia. Para outros, é anarquia partidária. Entre os partidos que tentam se legalizar estão a Rede Sustentabilidade, da ex-ministra Marina Silva, e o Solidariedade, do deputado Paulinho da Força Sindical. Existem outros, também chamados de nanicos, uns até esdrúxulos, a exemplo do MNN, Movimento Negação da Negação, PMB, Partido da Mulher Brasileira, onde o homem não entra. Para debater sobre os novos partidos, Cena Política convidou Francisco Panadés Rubió, médico, foi diretor e superintendente da FUNED e do Ministério da Saúde, fundador do MDB, depois PMDB, preside em Minas o Partido Pátria Livre, PPL, desde 2009. Nilton Alves da Silva, foi vereador em Contagem, secretário de Planejamento e do Trabalho de Marília Campos, do PT, formado em Filosofia e Teologia, secretário nacional do Partido Ecológico Nacional, PEN, presidente estadual da legenda. Também aqui com a gente, João Alberto Júnior, atualmente é editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC-TV, isso entre 2002 e 2008. Começando com o PPL, Francisco Rubió. O PPL é mais uma sigla, já tem um registro no TSE, entre os 30 registrados no TSE, mas existem dezenas aí na fila para se registrar. Para que mais um partido nessa incipiente democracia brasileira, até contestada aí nas ruas? Para que mais um partido? Para que vem mais um partido? Obrigado, Barroso. Essa oportunidade que a Rede TV News nos dá nesse momento para abordar um assunto tão importante. Obrigado também ao jornalista João, do Tempo. Veja bem, a gente notou que no Brasil faltava um partido que defendesse claramente um projeto para o Brasil, um projeto de desenvolvimento econômico, um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico, um projeto baseado no nacional desenvolvimentismo, que foi abandonado durante um certo tempo. Nacional desenvolvimentismo é alguma coisa na linha de JK, seria isso? Na linha de Getúlio Vargas, na linha de Jango e bastante coisa do JK, sim, porque com algumas ressalvas... Todos os outros partidos também pegam um pouco disso daquilo, né? Não, mas nós defendemos claramente que o nosso desenvolvimento ele tem que se basear centralmente na empresa nacional e não no capital estrangeiro. E aí já é uma grande diferença com todos os partidos que não têm clareza sobre isso ou até que defendem que a base do nosso desenvolvimento econômico e industrial deve ser o capital estrangeiro. Nós defendemos ao contrário. O capital estrangeiro tem que ter um papel secundário e priorizar, então, no seu desenvolvimento a empresa nacional, genuinamente nacional. Mas todo mundo está querendo trazer dinheiro de fora para cá, trazer capital estrangeiro. O PPL, o Partido Pátria Livre, acha o contrário, que dinheiro de fora não serve. O dinheiro de fora que tem entrado no Brasil, ele tem gerado mais saídas do que entradas, né? Para cada dólar que entra aqui, saem 3. Então, como repatriação de lucros, né? Como importação, porque toda empresa estrangeira que entra aqui, ela acaba importando muito mais que a empresa nacional. E isso gera um déficit na nossa balança comercial e também na balança de pagamentos, já que a remessa de lucros vai aumentando. Ô João, eu quero te colocar aí no debate, mas primeiro, me desculpa, só fazer mais uma perguntinha para o Nilton. Sim. Nilton, a mesma pergunta básica.
Por que mais um partido? Por que um partido ecológico nacional, sendo que a gente tem a rede sustentabilidade da ex-ministra Marina Silva, que hoje até deu entrada lá no Superior Tribunal Eleitoral, no TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, com as papeladas, com os registros dela. Tem também o PV, né? Que é um partido internacional, muito forte na Alemanha. Para que mais um partido ecológico? Ok. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que o pluripartidarismo é a essência da democracia e quando a gente fala em fundar um partido, o Rubió não fundou o PPL, foram 500 mil assinaturas, foram 500 mil pessoas que apoiaram e que ajudaram a fundar esse partido. O PEN também é um partido registrado, né, hoje. Então, na verdade, são 3 partidos até hoje, passou pelo crivo das 500 mil assinaturas, PSD, PPL e PEN. Porque os outros partidos, antes, com 102 pessoas, você fazia um partido, fazia um registro provisório e depois o partido ficava... Antes era 102? 102 assinaturas. 102? Isso. Não 102 mil? Não, 102 hoje é 500 mil. Isso. São 500 mil. Com 102 assinaturas você formava um partido. Agora, a partir da definição das 500 mil assinaturas, só se formou 3 partidos aqui no Brasil. PSD, o PPL e o PEN em junho do ano passado. A questão da diferença fundamental da questão do PEN, do Partido Ecológico Nacional 51, com o PV, é que o PV tem algumas linhas, por exemplo, no seu estatuto da liberação da maconha, das drogas, por exemplo, que nós, enquanto Partido Ecológico, somos contra. A gente fizemos vários debates, somos contra a questão Ecologia sem maconha. Sem maconha, sem cocaína, sem qualquer droga, nós somos contrários à liberação de droga, que achamos que não é a solução. E está no Estatuto do PV isso. Né? E há outras questões estatutárias que são colocadas que a gente tem divergência. Quanto à questão da rede de sustentabilidade, na verdade, não existe ainda. A Marina protocolou hoje, então, na verdade, o PEN é anterior ao projeto da rede da Marina. Inclusive, fizemos várias conversas com o grupo da Marina, aqui em Minas com o Zé Fernando, com o Walter Feldman em São Paulo, e colocamos à disposição o tempo todo para a Marina viesse a disputar a presidência da República pelo Partido Ecológico, sem nenhum problema, inclusive abrindo o nosso presidente nacional por várias vezes. Se a rede der errado, bater na trave, o PEN oferece a candidatura à Marina. À disposição da Marina para a sua candidatura à presidência da República. Agora tem Barroso, tem uma similaridade entre esses partidos novos, né? Que são dissidências de outros maiores. Foi o caso, por exemplo, do PSOL, que rompeu com o PT após o escândalo do Mensalão e fundou através da senadora Heloísa Helena e tudo mais. A gente pode dizer a mesma coisa do PEN em relação ao PV e do PPL em relação à social-democracia, como outros partidos, como o PSB e o PT, por exemplo, doutor Rubió? É uma dissidência até do próprio o MDB, que foi o partido que abrigou as esperanças aí nas diretas depois, né? Isso, eu entrei para o MDB. Eu participei da... Foi fundador. Fui um dos que assinou, né, a fundação do PMDB em Minas, né? Eu participei da primeira eleição apoiando como líder estudantil do movimento estudantil da UFMG, eu era do diretório acadêmico Alfredo Balena, e nós apoiamos o Tarcísio Delgado para federal e o Marcos Tito para estadual, do MDB. Foi aí que eu entrei, assim, definitivamente no MDB. Eu já era militante, mas não era, assim, da direção. Isso antes de 82, a eleição de Tancredo? Isso, antes de 82, sim. Foi de 73 para 74, né? E, então, na eleição de 82, nós elegemos o Tancredo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, aliás, como governador. Foi aí que começou realmente o processo de derrubada da ditadura. Através de quê? Do movimento político, movimento de massa, direta já, essa coisa toda. Então, eu participei diretamente disso. Mas há, então, hoje no presente uma desilusão com a social-democracia estabelecida nesses partidos, PSB, PT e até o PSDB? Porque, veja bem, ideologicamente e politicamente, tanto o PSDB, que veio do MDB também, como o PMDB, o PMDB principalmente, que era o estuário de todas as forças que lutavam contra a ditadura, a partir de um certo momento, derrubou a ditadura, e aí? O que nós vamos fazer com o Brasil? Agora nós estamos na democracia. Qual é o projeto econômico para o país? Como o país vai se desenvolver? Que modelo econômico esse país tem que adotar? Aí é que nós começamos um processo
dentro do próprio PMDB depois, a elaborar um projeto de desenvolvimento nacional a partir das nossas próprias ideias e forças. Sim. Claro que para desenvolver um país você precisa de força econômica, precisa do trabalhador, do empresário, tá certo? E do Estado financiando o desenvolvimento. É assim que qualquer país se desenvolve e cresce. Se ele depender do capital estrangeiro, ele vira um satélite das economias centrais. Então nós temos que ter um projeto próprio de desenvolvimento do país. Nem o PMDB, não sentimos que ele tivesse e poderia vir a ter um projeto nesse sentido, e muito menos o PSDB, porque ele já saiu do PMDB, já vislumbrando e assim bastante ilusionado, pelo menos, diria eu, com o projeto neoliberal, ou seja, de atrair o capital estrangeiro. Você chegou, você fez em relação ao PEN, além dessa questão da liberalização de drogas, surgiu de uma dissidência do PV do ponto de vista de bandeira ambiental? Não, na verdade a bandeira é de sustentabilidade, é mesmo foco do meio ambiente, mas dentro da questão da linha de sustentabilidade, não só na questão ambiental, né? A gente tem várias frentes. Eu, particularmente, eu nunca fui militante do PV, fui vereador pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Cheguei a ser vice-presidente estadual do PSB aqui em Minas Gerais, então não houve, no meu caso específico, nenhuma relação de uma dissidência com o PV, até porque eu nunca fui filiado ao Partido Verde. Então sua dissidência foi com o PSB? Na verdade, eu saí do PSB e quando a gente percebeu a questão da formação do Partido Ecológico Nacional, nós assumimos a questão de estar buscando, coletando essas assinaturas, esses apoiamentos e, logicamente, participamos da criação a nível nacional. Muito bem, nós vamos a um intervalo e voltamos já já com o debate de cena política. Até já. Cena política de volta, debatendo sobre os pequenos partidos, nesse cenário após as manifestações no Brasil. Francisco Rubio, todo mundo quando fala de pequenos partidos, muitas pessoas até colocam com alcunha de nanicos, falam que muitas vezes são siglas de aluguel. O PPL, como é que ele encara essa crítica, muitas vezes de que as pessoas achando que estão sendo formados partidos para pegar o fundo partidário, para pegar doações e também, durante as eleições, negociar tempo na TV e outras coisas que, infelizmente, existem aí na política brasileira. Como é que o partido encara essas críticas? O nosso objetivo enquanto partido, o nome diz Pátria Livre, né, é organizar a luta do povo brasileiro em torno desse objetivo maior, que é uma economia desenvolvida com base nas forças nacionais, nas forças econômicas que nós temos no nosso país, na experiência empresarial, né, de gestão de negócios brasileira, no trabalho do brasileiro. Portanto, o trabalhador e o empresário brasileiro são peças fundamentais no desenvolvimento nacional e o Estado tem que ser o grande patrocinador disso, usando o poder de compra dele, que é grande, enorme, usando a capacidade de financiamento da empresa nacional, né, para, inclusive, alavancar esse desenvolvimento e o próprio Estado realizando investimentos, não só em infraestrutura, mas naqueles setores fundamentais para o desenvolvimento, não só industrial, mas tecnológico do país. Mas essa crítica, essa pecha não pega, por exemplo? Não nos afeta, Barroso, porque o nosso programa é muito claro, né? O que nós queremos dentro desse partido são pessoas vinculadas com essa luta, que têm consciência de que é necessária essa luta. O Partido Ecológico do Nilton, por exemplo, é um partido irmão, porque, claro, qual que é o ser que mais precisa de proteção no nosso país? É o ser humano. É o principal objeto da defesa da ecologia. E, claro, a natureza, ela pode muito bem ser conservada, mas estudada com profundidade. Nós somos donos da maior mega biodiversidade do mundo. Tem umas depois aí, se o Nilton quiser completar a sua primeira pergunta. Sim, mas coloca a sua. Não, que é uma questão que intriga os partidos menores, é que é estrategicamente importante para eles aparecerem no período eleitoral
lançando candidatos à chapa majoritária. Foi o caso do PPL com Tadeu Martins no ano passado. Militante da cultura antiga, Belo Horizonte, Vale de Jequitinhonha, que todo mundo conhece. Mas não seria interessante investir para um partido que está nascendo, aí pode o Newton começar respondendo, investindo em fortalecimento de uma bancada no Legislativo, por exemplo, fazer deputados estaduais que o partido já tem, por exemplo, mais crescer essa bancada, porque aí foge daquele risco de surgir uma tese parecida com a cláusula de barreiras, de se não tiver deputado federal em Brasília, vai perder o fundo partidário, vai perder tempo de televisão. Não é melhor investir para fortalecimento inicial do partido numa bancada do Legislativo, em vez de priorizar estritamente o cargo majoritário? Inclusive, complementando essa pergunta dele, esse fundo partidário, que nas últimas eleições já foi superior a 200 milhões de reais, né? Ele é dividido 5% para todas as agremiações registradas, são 30 atualmente, e 95% de acordo com as bancadas, como você perguntou, né? Quanto mais deputado, mais recebe, mais tempo de TV tem, tudo mais. Primeiro é saber qual que é o foco de cada um. Se o foco é trazer a sociedade à discussão, é importante o lançamento da candidatura majoritária, que vai levar para o debate as ideias do seu partido. Agora, se você quer chegar a ser um partido dito grande, e aí você tem que ter a bancada, principalmente na Câmara Federal. Então, qual que é o foco que o partido quer? Você quer fazer um debate com a sociedade, trazer uma discussão onde você aproveita o calor das ruas, onde você aproveita a questão dessa ansiedade da juventude para fazer os debates e mostrar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem assim, político, todo mundo é corrupto. Eu falo, não tem político corrupto, porque não tem nenhum profissional político. Lá no Congresso que tem médico, lá tem advogado, lá tem empresário, lá tem jornalista, lá tem doutor de tudo enquanto é jeito e exercem uma atividade política. Eles não são políticos. Mas só vou aproveitar isso aqui, que o Zezinho Bonifácio, já falecido, foi o presidente da extinta Arena, pai do deputado aí, Bonifácio Andrada, José Bonifácio e tudo. Ele levava lá os políticos novos lá na Câmara, ele era presidente da Câmara, e levava lá, mostrava lá 500 deputados, 400 deputados, e falava, aqui tem de tudo, médicos, você falou isso, aquilo, só não tem uma coisa aqui. E as pessoas perguntavam para ele, o quê? Bobo. Bobo. Mais bobo é deputado. Mas aí o seguinte, isso é uma contradição em termos que você está falando, Newton, porque, vamos delimitar o debate, né, mostrar a bandeira no campo majoritário. Eu não sei se o PEN tem hoje deputado federal. Tem. O PPL não tem. Não. O PEN tem quantos? Nós temos hoje 3 deputados. Pois é, que saíram dos seus partidos para irem para o PEN, como na Assembleia ocorreu também. E na Assembleia? Do Fred Costa. Aqui nós temos temos 34 no Brasil, 34 estaduais e 3 federais. As emissoras de TV são desobrigadas a convidar para um debate candidatos que não tenham representante no Congresso Nacional. Então, perde o espaço de debate o partido que não tem pelo menos um deputado federal. Claro. É por esse motivo que na eleição do ano passado, que foi a primeira onde nós participamos, porque o registro nosso saiu no dia 4 de outubro de 2011. Então tivemos 3 dias para filiar quem queria se candidatar a vereador ou prefeito, né, em 2012. Mas agora, no ano que vem, sim, nós vamos lançar, a nossa meta é lançar 80 candidatos a federal e 112 candidatos a estadual. O governador, senador? Provavelmente. Nós temos a intenção, sim, de encontrar um nome para governador e um outro para senador. Queremos lançar uma chapa completa exatamente por esse motivo. Você tem que ter um espaço no Congresso Nacional, senão como eu vou defender essas ideias do partido dentro do Congresso Nacional, se eu não tiver um deputado federal, nós queremos fazer uma bancada de 8 a 10 federais. E essa pergunta pinga fogo para o PEN, que muitas vezes as pessoas falam que esses partidos são de aluguel. Como é que você colocaria isso? O partido é um partido para negociação? Na verdade, isso aí, quando se trata de questão política, não adianta as pessoas vão dizer, o partido pequeno é o partido de aluguel. Eu costumo dizer o seguinte, os partidos que hoje são grandes, eles foram pequenos. Quando começou, não começaram com um deputado, com exceção do PSD, que aproveitou um momento
E aí eu acho que o PPL foi prejudicado porque o PSD saiu justamente junto com o PPL. Então, como quem capitaneava a questão do PSD? Gilberto Kassab. Então, a exposição da mídia, a questão dos políticos, o poder financeiro, o poder político era muito forte. Era prefeito da capital, na principal capital do Brasil, que é São Paulo. Então, era muito mais fácil ele levar os deputados irem para o PSD do que discutir ideologicamente um novo trabalho no PPL. Você diria assim, tira essa pecha, tira esse bicho daqui e os partidos grandes. Não é? Você não diria isso? Então, a gente, na verdade, o partido que hoje é pequeno, amanhã nós temos 3 deputados federais e com a projeção na próxima eleição, já em 2014, a gente fazer de 11 a 15 deputados. Isso, se não acontecer, né, o que a gente acabou de falar, se caso a rede não se concretize, e a gente já fez o convite público à Marina Silva, ela sai candidata, logicamente há um espaço maior de eleições de deputados federais. E o José Fernando viria no pacote para candidato a governador? Aí a gente vai debater, vai conversar, seria um excelente nome. É uma pessoa que eu já tive contato, é meu amigo, né, uma pessoa ideologicamente muito boa, uma pessoa séria, que todo mundo reconhece nele, né, uma pessoa séria e libada, e seria um bom nome, mas vai depender das conversas futuras. O doutor Rubió fez aqui uma meta assim, de lançar X candidatos a deputado federal e estadual, o PEN deve ter suas metas também. Se vocês tivessem que escolher, aí uma pergunta para os dois, o que é mais importante para uma meta do partido de vocês num cenário aí de 5, 10 anos? Quantidade ou qualidade? Em termos de honrar esse programa partidário de berço, ou fazer deputados, fazer prefeitos, fazer até governadores? O que é o mais importante? Bom, é claro que o partido vai buscar eleger o máximo de deputados, agora nessa eleição federal, estadual, mas o que nós queremos são pessoas que, ao serem eleitas, sejam capazes de defender esse ideário do PPL. O Partido Pátria Livre precisa de gente que saiba defender essas ideias, com argumentos, com embasamento, que organize essa luta, né? Agora, nós não somos só partido eleitoral, agora tem a luta para barrar, por exemplo, o leilão do pré-sal. O PPL acha fundamental barrar isso, que isso fique nas mãos da Petrobras. E não entreguemos isso para o capital estrangeiro. Né? Então, é uma luta de agora. Não vamos esperar a eleição para poder travar essa luta. Né? E agora mesmo, nós estamos apoiando essa luta das massas na rua para mudar a política econômica. O PPL vai para a rua também, né? Apoiar essa luta, que é da maior importância. E estendendo aí para o Newton, né, essa pergunta? Na verdade, a gente não pode ser demagogo. Todo partido tem projeto de poder. E se só alcança o poder se tiver representante em todos os níveis, municipal, estadual e federal, seja no Congresso, seja no Executivo, né? Logicamente, o que a gente exige, graças a Deus, com a aprovação da lei da ficha limpa, é que as pessoas tenham ficha limpa, né, para que possa candidatar e que tenha uma preocupação e o respeito ao estatuto que eles assinam. Todo mundo que entra em um partido, seja no PPL, PMDB, PT, PEN, eles assinam uma ficha onde eles declaram conhecer o estatuto e que vão respeitar. Não é aquela carta de compromisso igual o Partido da Marina, não, né? Não. Que não pode receber dinheiro de empresa, que não pode isso. Não, o estatuto, o estatuto tem vários artigos, né? Todos os partidos têm sua linha de trabalho e, logicamente, a gente vai tentar, logicamente, cercar sempre pelo zelo desse estatuto, porque foi um estatuto onde nós concordamos quando fizemos partido, sentamos, discutimos, né, os fundadores e entendemos que é uma linha justa, que vai buscar a valorização do ser humano, vai
buscar essa questão da valorização da ecologia, o respeito à ecologia, respeito aos animais, e a gente nós temos certeza absoluta que as pessoas, para se filiarem e terem mandato no Partido Ecológico, eles têm que ter esse compromisso que está previsto no Estatuto Partidário. Muito bem, vamos mais um intervalo. Cena Política volta já já com o debate sobre os pequenos partidos. De volta à Cena Política, debatendo os pequenos partidos, as eleições, as manifestações, com a presença do presidente do PPL, Partido Pátria Livre, Francisco Rubió, Newton Alves da Silva, que é presidente estadual do PEN, Partido Ecológico Nacional, e João Alberto Júnior, do jornal O Tempo, nosso companheiro do O Tempo. Doutor Rubió, nós temos uma eleição aqui em Minas rachada entre dois grupos principais. De um lado, o PT, que deve lançar o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Do outro, os tucanos, comandados pelo senador Aécio Neves, com 4, 5 candidatos. Surgiu até um outro candidato aí que está sendo apontado como forte, que é o ex-ministro Pimenta da Veiga. Como o PPL vai se encaixar nessa discussão aqui da disputa em Minas? Pode ficar com um grupo ou com outro? Qual que é o caminho do partido? Barroso, o primeiro turno, com certeza, o PPL deve lançar candidato a governador, senador e a chapa de deputados federais e estaduais, certo? Uhum. Qual o objetivo nosso? É defender o projeto do PPL para o desenvolvimento econômico, social, cultural, etc. do nosso Estado, né? No segundo turno, evidente que nós vamos tomar uma posição o mais próximo possível desse ideário que nós vamos defender. Uhum. Tem que ser em cima do projeto político e econômico que nós defendemos Mas para o Estado. entre esses dois grupos, há a pista de qual estaria mais próximo do ideário? Aquele que defender que nós precisamos de reindustrializar Minas Gerais, né, porque está passando por uma desindustrialização, já denunciada pelo nosso presidente da FIENG, Olavo Machado Júnior, que tem falado sobre isso seguidamente, e com razão. Nós estamos virando um estado exportador de produtos básicos, minério e grãos. Commodities. Então, a nossa industrialização está crescendo igual o rabo de cavalo, para baixo, com exceção do setor de biotecnologia, que está crescendo. E o Partido Ecológico? Tem alguma localização entre esses dois grupos mais próximos? Nós entendemos que a polarização ela não é benéfica para a sociedade. Quando você apresenta só duas alternativas, é sim ou não, né? A gente acha que não contribui muito. Então, a expectativa nossa é que nós também tenhamos uma candidatura majoritária, candidatura ao Senado, para trazer esse debate, né? É diferente do Rubió. O Rubió disse, no segundo turno a gente vê como a gente vai trabalhar. Se a gente não estiver no segundo turno, com a nossa candidatura, aí a gente vê com quem a gente tem uma proximidade maior. Mas é um debate que é para o ano que vem, eu acho que está muito cedo. A gente não tem hoje essa definição, nenhuma discussão, nem na nacional e nem na estadual, quanto à questão. Mas essa antecipação das eleições do ano que vem está presente aí. Amanhã, inclusive, sim, a presidente Dilma está aí, né, para uma longa jornada de contatos. Sim, mas é uma polarização que a gente está dizendo, na verdade. Houve uma antecipação muito grande, né, e uma campanha que deveria começar em julho, né, do ano que vem, ela começou em julho, né, junho ou julho desse ano, ou seja, um ano antes, né, houve uma antecipação muito grande, que eu acho que não contribui, porque quem está no governo, ele esquece um pouco a administração e passa a agir politicamente na questão eleitoral. Então, esquece, às vezes, da questão da administração pública e passa a pensar numa possível reeleição. Então, acho que isso não contribui com a sociedade. A eleição em 2 turnos é uma coisa curiosa. Dou um exemplo do que aconteceu em Contagem, terra do Newton. Houve o Carlinhos chegou a vencer no primeiro turno, já assim, com uma margem. Venceu. Foi o mais votado no primeiro turno. E dos primeiro para o segundo, roubou vários partidos que no primeiro tinham apoiado Durval. Uma coisa incrível. Arrebanhou. Arrebanhou. E agora estão todos aí na prefeitura. São quase 20 partidos. Isso eu não tô querendo fazer uma pergunta maldosa para vocês, não. Mas assim como é importante fazer deputados, vocês entrando em um segundo turno no candidato, numa disputa para o governo de Minas, por exemplo,
passa pelo espectro de vocês aí, em termos de crescimento do partido, comandar, por exemplo, uma secretaria importante de um projeto partidário e político em que vocês acreditam? Com certeza. No entanto, a nossa decisão vai ser em cima de quê? Primeiro, o Nilton tem razão. Dependendo do candidato que nós formos lançar e com o nosso projeto para a reindustrialização do Estado, que nós vamos apresentar com detalhes, né? Pode ser que que o nosso partido vá para o segundo turno. Sim. Aí alguém vai ter que se alinhar conosco. Você falou do presidente da FIENG, Olavo Machado, a tendência é o Partido Pátria Livre lançar um empresário, já que a questão é... Também. Existe a tendência? Existe essa possibilidade, sim. O Olavo, por exemplo, Machado foi convidado? Eu não convidei o Olavo, mas ele é o meu convidado, além de ser meu amigo, de longa data, quando ele foi presidente do CETEC, eu fui diretor da FUNED. Ele seria, sim, um excelente candidato. Estão todo mundo querendo pegar... A governador de Minas. Fala-se do Robson Andrade, da Confederação Nacional. Josué. Do Josué. Josué, filho do José Alencar, grande nome para uma candidatura a governador de Minas Gerais, sim. Mas quer dizer que passa dentro de um projeto em que vocês acreditam a ocupar uma secretaria importante, num projeto eleitoral de segundo turno, por exemplo, caso vocês não cheguem até lá com o candidato. Eu volto a repetir o que eu disse quanto à questão partidária. Partido tem projeto de poder. Só participa do poder se você estiver inserido no sistema. Se você não se inserir no sistema, você está à margem desse processo. Uhum. Então não se cria um partido se não for para ter uma participação efetiva. Logicamente, guardado os devidos respeitos, a uma questão de proximidade das linhas partidárias, logicamente tendo partido ecológico, que nos oferece a Secretaria de Saúde, não é um processo razoável. Então a gente tem que fazer uma conversa dentro de uma linha, como diz o Rubió, ele defende uma questão da industrialização, da questão da indústria nacional, então seria uma secretaria a nível de desenvolvimento econômico nesta linha. Então não adianta chegar no Partido Ecológico e dizer assim, olha, vocês vão assumir aqui a Secretaria de Saúde. Não é a linha do partido, aí não interessaria para o partido assumir. Agora, dentro de uma linha onde a gente possa exercer e trabalhar a questão do nosso estatuto, trabalhar uma questão de uma melhora para a nossa sociedade, dentro daquilo que a gente acredita, com certeza a gente participaria. Teria ser a Secretaria do Campo Ecológico, então. Na área verde. Na área do meio ambiente. Meio ambiente. A gente passou aí, né, mês de junho animado, né, Barroso? Foi um junho histórico, né? Pois é. Com manifestações e uma frase que ficou emblemática em vários cartazes, já vinha desde das primeiras polêmicas do Feliciano, que é a frase "não me representa". Na abertura aqui o Barroso falou de dezenas de siglas, grupamentos bem específicos querendo se tornar partido político. Até a ressurreição da Arena, né? Tem um chamado Arena, né? Os militares... Enfim, existem várias outras siglas muito específicas. Tem um PROS da ordem social. Vai ser aprovado. Vai ser aprovado. O DN está querendo. Solidariedade, como vocês disseram aqui, do Paulinho da Força. Enfim, e a gente ouvindo especialistas, cientistas políticos, a gente fala que não é essa segmentação por bandeiras, assim, por causas que vai facilitar a representação política no Brasil, mas, na verdade, a promoção de uma forma de aproximar a sociedade do debate político, ou seja, para que realmente o partido com uma cara, uma causa, uma bandeira, possa tocar as pessoas e as pessoas comprarem essa briga partidária. Como é que vocês avaliam isso, essa multissegmentação das quais vocês fazem parte, da qual vocês fazem parte, mas que, na verdade, falta as pessoas comprarem a briga de vocês? Olha, João, é o seguinte, olha só o nome, Pátria Livre, isso é um grito de liberdade, que é um anseio que eu... Isso é tirar do hino nacional, né? Eu ficar a Pátria Livre... Do hino da independência. Da independência, né? Independência. Então, isso é um grito que andou calado, né, no coração dos brasileiros, na medida em que a nossa pátria foi sendo vendida para o capital estrangeiro. Uhum. A Petrobras chegou a mudar até de nome, Petrobrax, para facilitar a transferência para o capital estrangeiro. Sim. Aí já começou um grito de não aceitamos isso, um grito surdo, que veio com a resposta das urnas na eleição
do Lula, que aconteceu no primeiro mandato dele. E no segundo, o que ganhou ele, que virou a eleição, foi: vamos privatizar o país ou vamos aprofundar, né, no desenvolvimento do que é nosso, Essa no colocação, domínio do que é nosso. essa colocação do petróleo, você chegou a falar de Getúlio Vargas, lembra muito a campanha O Petróleo é Nosso, Isso. lá nos idos de 50, Isso. que originou a formação da Petrobras, né? Isso. Petrobras com S e com acento Isso. forte na época. Hoje, É nossa Petrobras, né? Hoje não tem E o Lobão, o ministro Lobão, foi para uma reunião das petroleiras, das irmãs Metralha, do petróleo, e falou: gente, o petróleo é vosso. Falou isso. Peraí, isso é um assinte, isso é um ataque à nossa consciência nacional. E como, doutor Rubió, sensibilizar o coração das pessoas? Mesmo quem não é filiado, quem acompanha a eleição pelo noticiário e precisa... Tá aí, esse discurso do doutor Rubió faz sentido. Eu quero acompanhar o PPL. Como fazer isso? Isso. Então é o seguinte, o coração das pessoas, dessas pessoas que foram para as ruas, aos milhões, está impregnado esse coração de quê? Do sentimento de liberdade, que está sendo tolhido. Estão tentando esmagá-lo. Não vão conseguir. Porque o povo quer uma pátria livre, com certeza. e nesse sentido do Partido Ecológico, o Partido Ecológico lá com seus co-irmãos, vamos chamar assim, pode haver essa coligação aqui, por exemplo, PV, Rede de Sustentabilidade e o PEN? Pode, a gente não vê nenhum problema. Logicamente, essas discussões são tomadas pelo Executivo, né? Uma pessoa ou duas que vão tomar uma decisão, vão ser discutidas e debatidas. E a questão da ecologia, ela é latente, hoje o mundo inteiro está preocupado, então a gente tem um discurso teoricamente mais fácil de chegar ao cidadão, porque a defesa da vida, a defesa dos animais, a defesa da nossa ecologia, nosso meio ambiente como um todo, a questão do tratamento dos resíduos sólidos, do tratamento, né, de todos que a gente percebe aí, do esgoto, do esgotamento sanitário, dos investimentos que tem que ser feitos nessa área. Então, todos são defesas que o partido faz e que vai de encontro ao anseio dessa sociedade. Então, o que a gente tem de dificuldade, talvez a mesma que o PPL tem, é que aí sim, por ser um partido pequeno, sem tempo de televisão, com pouquíssimo tempo de televisão, para a gente poder apresentar as propostas, a gente atinge menos pessoas do que a gente gostaria de atingir. Né? Mas se a gente tivesse o mesmo tempo dos outros partidos, aí a importância dos representantes no Congresso Nacional, que dá essa condição de você ter o tempo para mostrar e para levar para o debate. Por isso que eu digo sempre da importância do lançamento da candidatura majoritária, porque no debate majoritário que você consegue colocar para as pessoas, para a sociedade, o ponto de vista e o que aquele partido veio fazer nessa sociedade. Ô, Nilton, uma resposta curta sua, que eu já estou me falando ali, que eu tenho que chamar o intervalo. Eu falei PV, falei Rede de Sustentabilidade. O PV ainda é um partido verde, que a Marina Silva saiu de lá e disse que não era mais verde. No entender do P, ainda é Partido Verde? Partido Verde. Na verdade, eu lembro uma vez que as pessoas diziam que o PPS não era socialista. Aí o Adriano, que era um professor, né, o Adriano dizia assim, enquanto ele carregar o socialista no nome, ele é socialista. Tá certo. Cena Política volta já já e vamos discutir os pequenos partidos e as manifestações que houve no Brasil, principalmente em junho. Já já. Voltamos deste último bloco de Cena Política, que é uma cena livre para debates, debatendo as manifestações que houve aqui no Brasil, que tomaram conta do Brasil em junho e até, de uma certa forma, ainda continuam de maneira pontual. E o que eu quero saber dos dois partidos aqui representados, por exemplo, o Partido da Pátria Livre, Partido Pátria Livre, como que o partido analisou essas manifestações, o que o PPL aprendeu com essas manifestações? Nós vimos essas manifestações, Barroso, como uma coisa extremamente positiva para o país. Veja bem, o Lula entregou o país com um crescimento industrial com uma taxa de 10%, um PIB de 7,5%. De repente,
a equipe econômica que entrou com a Dilma mete o pé no freio, certo? Corta orçamento, corta investimento. Não foi a crise internacional, não? Foi? Não. Foi o a crise, olha professor Guido Mander? É uma equipe econômica que está adotando a mentalidade lá de trás, da época do Fernando Henrique. Então, isso provocou o quê? Um aumento da importação, porque o câmbio passou a incentivar a importação, subsidiando a importação, aumentou a taxa de juros, nós estamos pagando mais juros da dívida pública, né? Então, a transferência do setor produtivo para o setor financeiro aumentou, ao invés de ser o inverso. Nós temos que trabalhar para que o setor financeiro financie a produção, apoie a produção, e não o contrário, a produção se sacrifica em função dos interesses de quem vive de juros. Mas quem foi às ruas repudiou, todos os partidos. Exatamente. Dos grandes aos pequenos. Sim. Apesar de foram naturalmente visados os maiores. Teve né? um discurso até mais radical ainda, Barroso, que é a extinção da representação indireta, ou seja, representação por meio de parlamentares. Que é um discurso que povoa a imaginação do homem desde que o mundo é mundo. Desde a Ágora da Grécia, essa discussão da representação direta. O cidadão vai, defende seus interesses ali, o que hoje, numa sociedade de milhões e milhões de pessoas, seria inviável. Que na Grécia até funcionou sob determinado prisma, né? Mas não era naturalmente uma democracia, né? Mulheres e escravos não estavam fora, né? Mas nós não entendemos, achamos que o pátria livre vai ser o detentor das transformações do país. Isso vai ser obra de toda a sociedade. Mas esse repúdio dos trabalhadores e tal. Esse repúdio, ele vem muito, eu acho, de uma campanha sistemática de criminalização da política, né? De colocar os partidos como os responsáveis pelo que está aí. Mas se você olhar, qual que é o partido que influencia na política econômica? Quem é que dirige a política econômica do Brasil? É o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Ministério do Planejamento, ou são os deputados? Não são. Quem é que define a elevação da taxa de juros? Quem é que define que o câmbio vai subsidiar a importação? Não são os deputados. Estão vindo atrás disso aí, sem entender nada, achando que isso aí vai desenvolver o país. O Pátria Livre tem plena consciência, nós estudamos profundamente a economia. Você acha que a paulada caiu no lugar errado? Está caindo no lugar errado, porque tem que cair lá na equipe econômica que está propiciando toda essa mudança para trás, ou seja, esse retrocesso na política econômica que vinha num processo de crescimento, certo? E isso foi brecado, de repente. E Nilton, e o P? O P sentiu essa voz das ruas como algo de repúdio, e não foram poupados os partidos ecológicos, os partidos verdes, não? Primeiro, eu acho não, a gente tem certeza que toda manifestação é legítima. Uhum. Partiu da sociedade e a gente entende que começou com os 20 centavos, né, e aí depois se espalhou, não é pelos 20 centavos, é por isso, é por esse direito, por aquele direito, e que é totalmente legítimo. E eu, particularmente, entendo que os partidos foram proibidos, e eu acho de forma correta, de participar dos movimentos, porque o movimento começou nas redes sociais, nos movimentos que não estavam ligados a nenhum tipo de partido. E estavam buscando um espaço diferente, democrático, que deve ser respeitado. Sim. Então, naquele momento específico, não tinha nenhum sentido, nenhum partido aproveitar daquele momento para se promover. Então, eu acho que, tirando a questão do vandalismo em alguns locais, que eu acho que não é admissível, né, toda manifestação e toda reclamação é legítima. Eu aprendi com meus pais que ninguém reclama sem razão. Né? Se reclamou, alguma razão de reclamar ele tem. Então a gente tem que respeitar, e a democracia é isso. Deve ir para a rua, deve reclamar, deve cobrar, e eu acho até que devia fazer um recall, né, de vez em quando, o Joaquim Barbosa diz isso, fazer um recall dos eleitos. Né? Porque às vezes a pessoa elege alguém, daí um ano ninguém lembra mais em quem votou. Por quê? Não sabe nenhum projeto que aquele deputado, aquele vereador, aquele senador apresentou. Então, qual que é a participação da sociedade? E aí nas redes sociais a gente via, às vezes, pessoas colocarem assim, não adianta lutar
como leão e votar como jumento. Né? Então, a gente tem que, no momento do voto, externar isso, dizer o seguinte, olha, eu participei desse movimento e essas pessoas aqui que indiretamente, infelizmente, indiretamente vão me representar, mas eu vou votar nessa pessoa que vai me representar de forma verdadeira. Houve recentemente a divulgação de uma pesquisa da ONG Transparência Internacional, que foi coletada no Brasil em março, em abril, se eu não estou enganado, ou seja, antes dos protestos eclodirem, mostrando que 89% dos brasileiros acreditam que os partidos políticos são corruptos. 89%. Vocês aí que representam partidos que estão nascendo, o que fazer para mudar essa impressão que é generalizada? Um número massacrante, hein? 89%. 89%. É um número que massacra. Veja bem, o que se divulga de corrupção no Brasil seria, vamos dizer assim, caçar o ladrão de galinha. A grande corrupção que existe no país e que não é divulgada é o seguinte: 43% do orçamento da União, ou seja, de todos os impostos que são arrecadados, são direcionados para pagar juros aos banqueiros e aos fundos de investimento que investem em letras especulativas, portanto, letras do Tesouro ou papéis da dívida. 43%. Quanto é que vai para a educação? 3%. Quanto vai para a saúde? 4%. Quanto que vai para a cultura? Que sem cultura, você mata a alma do povo. Sem um desenvolvimento cultural, sem incentivo à cultura nacional, a cultura é a alma do povo. 0,19%. Para a cultura. Para saneamento, 0,43%. Para infraestrutura viária, estradas, 1,9%. Mas tudo se investe. Quando há críticas, há reclamações contra os políticos, é porque a despeito desse quadro aí que já é muito ruim, difícil, o cidadão vai lá e fica sabendo que o deputado, o senador, o secretário, o ministro passou a mão no erário, né, de dinheiro do erário público. Sim. Passou a mão, que é de todo mundo, né? Sim. Aí agrava-se ainda mais esse quadro. Mas você quer o maior assalto ao interesse nacional, ao interesse coletivo de 200 milhões de brasileiros, do que pegar o pré-sal, foi descoberto pela Petrobras, 15 bilhões de reserva de barris de petróleo, e entregar para as multinacionais, as irmãs metralha do petróleo. Isso é ou não é o maior assalto ao patrimônio nacional? Isso? É o nosso governo querendo receber hoje o que poderia ser lucrado ao longo de décadas e séculos por meio de investimento e extração. Querem receber hoje. Quer receber uma mixaria, porque estão pedindo 15 bi, quando nós temos 1,5 trilhão. Mas aí são escolhas. Inclusive, o Pátria Livre está falando mais do petróleo que o ecológico. Ele é ecológico. Está preocupado com o pré-sal, não? Estão preocupados. A gente, na verdade, acha que a movimentação do pré-sal ela pode dar um reflexo na questão do próprio mar, né, e ter problemas futuros. Então, a gente já fez algumas discussões nesse sentido, estamos fazendo estudos também, e não temos ainda definido uma posição, né, mas a gente tem uma preocupação, sim, não só com a questão financeira, mas a questão ambiental, a questão da questão das marés, como é que é o processo, né, porque, na verdade, o que é esse pré-sal? O pré-sal é uma camada que está entre exatamente o sal e o mar, não é isso? E o petróleo abaixo da camada de sal. Então, aí pode ter algum reflexo na questão do mar. Então, a gente não tem uma posição cientificamente comprovada, mas a gente tem discutido isso. Quanto à questão, eu quero voltar na questão da corrupção, que foi colocado, realmente há hoje a questão política, uma divulgação de todos os atos ruins que acontecem, mas volto a dizer o seguinte, assim como eu disse no início, que não é o político que é corrupto, mas a sociedade que está representada ali através de várias profissões, né, e que as pessoas que estão ali exercem essa corrupção, e não assim o partido é a mesma coisa. O partido é uma entidade que ele não é nem contra nem a favor, ele é uma entidade, e quem está naquela entidade pode se corromper ou corromper alguém. Então não é o partido específico que é corrupto, né? Então o partido político é corrupto. Não, as pessoas que estão ali representam podem ser ou não corruptas.
Nós estamos encerrando o programa, uma resposta curta sua, que o tempo já está acabando. Antes, você me falava, eu falava sobre a rede de sustentabilidade da ex-ministra Marina e da dificuldade que ela tem de aprovação, que a rede tem de aprovação dos cartórios, das fichas, dos apoios dos eleitores, e você dizia que o PPL também enfrentou isso? Enfrentamos. Nós tivemos muitas dificuldades para certificar as assinaturas. Por quê? Ele assina para você aqui, mas para não ficar mal com você, ele diz, concordo, e faz um rabisco. Chega lá no cartório e não confere a assinatura. Entendi. Não seria um papel do cartório, como desconfia a ex-ministra Marina, não? Principalmente lá em São Paulo, onde os tucanos, o PT mandam. Pode ter alguma influência, mas a gente não sabe, não tem como aferir isso. O fato é que os cartórios às vezes demoram muito mais do que a lei diz. Eles têm 15 dias para responder o partido. Pode estar havendo aí uma delonga propositada. Isso. Nós tivemos problema disso em São Paulo. Com um agravante. Quando a assinatura não confere, eles mandam para a Polícia Federal, você tem que ir lá explicar porque a assinatura não conferiu. Você não falsificou a assinatura do sujeito. Tá certo. Agradecemos ao presidente do PPL, ao presidente do PEN, ao jornalista João Gilberto do O Tempo, e agradecemos a sua presença, a sua companhia. Semana que vem a gente volta com um novo Cena Política. Até lá.